Olá, a gente começa mais um Olhar Independente e hoje é com grande alegria que eu venho compartilhar com vocês um projeto ao qual eu fiz parte, que é a produção do filme Alumbramentos. Um filme idealizado há pelo menos 10 anos atrás, né? E eu estou aqui com a equipe do filme, os meus parceiros, né? Realizadores em audiovisual, a Fernanda Gugel, o Alexandre Santos. Sejam bem-vindos, né? E é com muita alegria mesmo, né, que a gente fala sobre esse projeto, porque foi algo que a gente sonhou há pelo menos 10 anos atrás, né? Como é que é, Fernanda, agora, né, depois de uma década, a gente conseguir dar luz, né, a esse projeto? Para mim, é a coisa mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida, assim, porque geralmente quando a gente começou a produzir os primeiros curtas e tudo, era sempre muito rápido, né? Então, é algo planejado com início, meio e fim, seguindo um roteiro, né? Sim. A Fernanda, até para apresentar, né, Fernanda é cineasta, jornalista formada pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte, né? Agora faz um doutorado em Lisboa e atua na área de finalização de filmes, né? Sim. E é isso, a gente fazia tudo muito rápido, às vezes editava na hora que estava gravando, assim, e já lançava e era tudo muito fechado, assim, de acordo com o projeto que tivesse sido aprovado, né? E esse não, só que o que eu ia comentar é que, mesmo nessa fase de aprovar alguns projetos e tudo, a gente trabalhou muito de graça, muito, que a gente se deu muito para cada coisa que a gente se propunha a fazer, né? Só que nesse, pelo menos eu, não sei vocês, mas eu meio que bati o pé que eu só ia fazer se tivesse dinheiro. A gente queria algum recurso, né, para viabilizar, porque já estávamos há anos, né, tirando do bolso para produzir, para materializar as nossas ideias, né? E essa ideia é uma ideia muito especial, até para você, Fernanda, né? Que está muito implicada com a história, porque a gente fala um pouco, conta um pouco da história, é um recorte, né? É um alumbramento, como a gente vai explicar melhor, do folclorista norte-riograndense, né? O Deífilo Gugel. E você é sobrinha do Deífilo, né? Então tem uma cobrança e uma responsabilidade diferente de mim e do Alexandre, né? Que somos só realizadores, não somos parentes, né, da personagem do filme. Para mim foram essas duas dificuldades. Primeiro que a gente passou anos sem conseguir aprovar em nada, então não tinha dinheiro. E a coisa da coisa de família, né, de ser uma história pessoal, de eu ter que mexer em arquivos de família, fotos, imagens VHS, falar com pessoas assim que às vezes não falava tanto, enfim. Falar com meu pai, ter meio que a aprovação dele para algumas coisas, então tudo isso dificultou bastante, mas em certa altura eu desisti do projeto, então esse projeto, para resumir, tem tem o pai e a mãe, que é Alexandre e Érica, que é Alexandre que teve a ideia inicial. Foi, né, do início de tudo, inclusive quando falou da ideia foi o Alexandre que provocou a gente, principalmente você, né, por ser sobrinha. Sim. E aí a primeira entrevista, que é a entrevista que foi a base, né, do nosso projeto, foi o Alexandre que tomou a iniciativa, né? Alexandre, tu lembra como é que foi isso? Eu lembro, né, porque dentro desse processo de documentação audiovisual, a gente sabe a importância, né? O Deífilo já estava um pouco idoso, um pouco debilitado, né? Com alguns problemas de saúde. E aí se tornou mais urgente a gente realizar essa entrevista. Tanto é que eu acho que talvez um ano depois ele veio a falecer, né? E a gente tomou o cuidado, eu lembro que a gente tomou o cuidado dele assinar 3 autorizações. Uma em meu nome, uma em nome de Fernanda e outra no seu nome. Porque a gente não sabia que destino futuro a gente ia dar, mas que queria produzir, assumir, não é? Né, o filme. E quem ia assumir o filme. E a gente também teve esse cuidado. E aí gravamos uma entrevista, quando eu digo que ele estava já um pouco cansado, a gente realizou a entrevista, iniciou e precisou dar uma pausa para ele dar uma descansada e a gente continuou novamente depois. Quando a gente viu que já não tinha mais condição, por a gente ia mais adiante, né? Mas foi muito importante, né? Porque a gente pôde ter as questões que a gente tinha em mente em relação a ele em forma de pergunta respondida e muito mais também ampliado, porque ele nos trouxe uma série de outras informações, isso é muito comum no processo de documentário, que a gente nem imaginou e que tem uma importância muito grande, né? Talvez o grande desafio
desse filme, que ele não vai conseguir cumprir, é dar conta, em aproximadamente 20 minutos, de contar a história de Deífilo, de trazer a poesia dele, de trazer essa importância dele para os grupos populares, né, da cultura popular. Tem muitas camadas, né, que nesse curta a gente não teve como abordar, né? Sim. E a gente tinha essa discussão, eu lembro de falando com você, Fernanda, e da gente discutindo, em cada vez que a gente moldava novamente esse projeto, né? Aí, em que a gente vai focar? Sim, e é muita coisa, ainda é muito difícil nesse caso. Mas a gente tem muito material, eu acho que ainda tem muita coisa para vir no futuro, né? Sim, sim. Mas, assim, para essa história, e daí que vem o título, né? É um alumbramento. Exato. Que o Deífilo explica bem o que é para ele um alumbramento. E eu acho que a gente também teve esse alumbramento, né? Que é esse estado de êxtase mesmo, ao se deparar com algo tão bonito, seja com a poesia, com a paisagem, como ele teve na infância, e já quando adulto, com a cultura popular. Nós, particularmente, também somos fãs da cultura popular, a gente gosta, valoriza, né, através dos nossos projetos, e aí eu acho que é aí que a gente se alumbra, e a gente se alumbrou junto com o Deífilo, né? Eles, vou sim, vou, eu conheço esse pessoal todinho. Aí o primeiro que nós fomos, o primeiro que fomos ver, foi o Bumba Meu Boi, o Boi de Reis, o Boi Calemba, de São Gonçalo do Amaranto. À noite a gente foi para lá. Quando chegamos lá, o grupo já estava dançando. E aquela luz dos postes se refletindo nos espelhos que eles usam num peitoral que todos têm na roupa. Era aqueles relâmpagos assim, quando eles volteavam. E a roupa toda decorada com aquelas fitas multicoloridas, muitas fitas mesmo. Era um festival mesmo, de fitas e de luz. Aí eu fiquei ababacado, assim, como se diz. E alumbramento também, se você for do espanhol, existe uma palavra quase igual, que significa nascimento. E em português também, dar a luz é nascer, né? E de certa forma, alumbrar, colocar luz também sobre alguma coisa, algum assunto. E no caso dele, essa questão do insight também, né? Sim. De ver uma paisagem, ouvir um som e se sentir inspirado a ponto de perceber quem ele é. Eu sou poeta. E renasce a cada momento, se reencontra, se encontra mais uma vez, né? Com aquela poesia, com aquela arte, com aquele momento. E eu acho que numa das poesias que ele fala sobre as férias em Caraúbas, eu acho que ele fala que volta poeta, foi para as férias e voltou poeta. Então essa coisa do... Ele se descobriu, ele renasceu, se descobriu, teve um alumbramento e percebeu que tinha nascido uma outra coisa nele, assim. Então tem várias camadas, mas no filme não deu tempo de colocar tudo. Não, pois é, não para esse, né? Mas são as escolhas, né? Sim. E o Alexandre vinha falando bem dessa técnica importante, né? Da produção documental, né? Que é essa entrevista em profundidade, que a partir daí a gente tem vários nortes, né? E é importante falar que são sempre recortes. Mesmo o longa, ele é um recorte, né? E ele é um pouco daquilo que nós vemos daquela história, né? E a televisão universitária tem uma importância muito grande porque a TVU era o único local que tinha, praticamente o único, né? Que tinha esses registros de entrevistas, né? Ele chegou durante um tempo, inclusive a ter um programa Viajando pelo Sertão, por aqui, que ele participava, viajava junto e tal. E o outro fragmento que a gente não utiliza no filme foi uma viagem que a gente fez, inclusive, ao Rio de Janeiro, para visitar o Eduardo Escorel, que é o montador do Cabra Marcado para Morrer e que tinha dirigido aqui o filme, aqui no Rio Grande do Norte, Chico Antônio, um herói com caráter. Então a gente foi lá conversar com ele, ele nos recebeu lá na casa dele, no Jardim Botânico, numa tarde, e para conversar a respeito disso também. Então é um trabalho que demorou 10 anos para ser feito, mas a gente teve, durante esse período, também muitos avanços nesse sentido, né? Sim. Porque nós inscrevemos em alguns editais,
chegamos a ser aprovados em um edital e o edital não nos pagou, né? Teve toda essa história. E a gente sempre fazia mais uma tentativa, dizendo, não, essa é a última tentativa, vamos tentar de novo. Até que na última vez eu cheguei para a Fernanda e disse, Fernanda, é a última que a gente vai tentar finalizar esse filme, né? É a última vez que a gente vai tentar. Não, e deu certo, né? Por isso que eu digo que você é a mãe, porque se não fosse você... Eu acho que talvez eu tivesse... Já tinha desistido. Tivesse editado, ficava uma coisa informal mesmo, assim. Sei. Só para não dizer, realmente abandonei tudo, não. Mas é um projeto importante. É importante. O DIFLO é importante e merece, sim. O audiovisual tem né, essa importância de dar luz mesmo. Sim. E o DIFLO merece, não só esse, como tantos outros filmes que possam ser divulgados e as pessoas conheçam mais, um pouco mais dele, né? Sim. E tudo, coincidência ou não, tudo relacionado à cultura popular é muito difícil. Pois então, não é porque a gente tem ele, que é uma figura conhecida, respeitada e tudo, só que também já passou muitos anos, não seria só por causa dele que ia ser, o primeiro projeto já vai dar certo. Então, também faz parte da gente estar mexendo nesses temas, né? Sim, teve todos esses processos. Nisso. Pois é, todo esse tempo de pesquisa, né? E de viagens, de gravações, enfim. É que nós estivemos em Caraúbas, que ele citava, né? E eu sou de Caraúbas, né? Então, a gente teve em Caraúbas, a gente teve em Areia Branca, Mossoró, quer dizer, para tentar encontrar, de certa forma, ou sentir naquele ambiente, né? Alguma coisa, porque foi o local onde ele esteve, onde ele estudou, onde ele se desenvolveu, onde se descobriu poeta a partir dos sons ali do trem que ele escutava na estação, do canto dos pássaros. Sim. Quer dizer, essa memória sonora dele despertou as imagens poéticas que ele traz através da literatura. E ele é um grande poeta, né? É mais conhecido como folclorista, mas ele tem poesias, e essa poesia vai também para esse local, né? Antes de ser folclorista, a pessoa que ele é, né? Antes de folclorista, ele era poeta. E se a gente for observar a poesia dele, a poesia já reside dentro desse ambiente popular, descrevendo utensílios, coisas que você encontra no interior. Então, tudo isso foi assim muito importante para a gente poder também acreditar no potencial desse filme, né? E em querer, inclusive, transformar isso numa série, porque com o material que a gente tem, com a riqueza desse universo de cultura popular, a gente imagina que pode ter continuidade, que não dure mais 10 anos, né? Mas que a gente espera que seja mais rápido. Sim. Mas a gente fica feliz. E Fernanda, quando a gente disse que a gente foi construindo isso ao longo do tempo, no mestrado dela, lá em Portugal, trabalhou o roteiro desse filme também, né? Que não é esse roteiro final, mas trabalhou um possível roteiro, né, Fernanda? Sim. Então esse filme passou, né, por várias fases e várias ideias até ter esse hoje. Foram tantos outros filmes, né? Exatamente, mas também é esperado, né, que durante o processo de se tentar fazer um filme, a coisa mude muito até chegar num resultado final. Até na fase da montagem mesmo, que as pessoas dão opiniões, quer dizer, pessoas de confiança, assim, né? E a gente vai trabalhando até dizer também que agora sim acabou e meio que decretar que chegou, a versão final, assim, né? Mas é isso, como a história é muito ampla e tem muitas ramificações sobre literatura e outras coisas de cultura também, renderá outros filmes, outros capítulos. Falando até um pouco dos desafios, né? Como você falou, dos desafios da cultura popular, né? E no filme você até questiona, né? Você como narradora da história, você questiona. E ainda existe hoje? Tem? E aí a gente vai atrás, como a gente foi atrás desses grupos, né? E até a dificuldade, a gente ouviu muito, entrevistou, não tem nenhum terço do que a gente entrevistou deles no filme, né? Porque realmente não caberia pelo tempo, mas foi importante para a nossa pesquisa. E os mestres de cultura popular que falavam da dificuldade, do desafio. Eles se mantêm, muitos grupos se mantêm, mas com muita dificuldade. De dar continuidade ao trabalho, das apresentações, dos novos participantes, até decorarem as músicas que antes as pessoas que até não eram nem letradas nem nada, mas decoravam, né? Cada um a seu modo, com o seu sotaque, né? Mas decoravam, e hoje até essa dificuldade mesmo de decorar as músicas, das apresentações, enfim.
E aí a gente ainda vê aquela mudança de geração, tem os mais antigos, alguns que ainda participam, aí tem os mais jovens. Então, assim, são muitos desafios que a cultura popular tem, assim como a gente teve muitos desafios para produzir esse filme. Alexandre pode falar um pouquinho também sobre isso, né? Né? São desafios e são também muitas alegrias, porque viajando para a Barra de Cunhaú, para Canguaretama, aqui mesmo para São Gonçalo do Amarante, né? A gente teve a oportunidade de ter contato com esses grupos, de ver as dificuldades que eles enfrentam, né? E até a felicidade de a gente poder, dentro do filme, que a gente acha muito justo, pagar um cachê pela participação desse grupo. Então a gente chega em Barra de Cunhaú, já um pouco em cima da hora da gravação, e a gente encontra algumas pessoas do grupo vestidos, caracterizados na rua. Já uma hora antes, né? Uma hora antes, mas eles já estavam, até as pessoas mais idosas, né? Tem uma característica de ser muito pontual, então eles se antecipam. Sim. Então, assim, no meio da rua, no sol quente, eles todos vestidos com aquelas roupas. E aquilo é uma alegria muito grande pra gente, de saber que apesar de todas as dificuldades, né, que já existiu e continua existindo, esses grupos resistem. E é preciso resistir, porque a cultura popular, diferente da cultura erudita, ele não tem o seu lugar. São poucos recursos, é pouco visto, se paga pouco quando se paga, né, pela manutenção do grupo. Né? Então é uma parte da nossa cultura muito esquecida. E jogar essa luz sobre o que Deífilo já vinha jogando é também, de certa forma, na nossa área do audiovisual, da nossa contribuição. E assim, gente, foi muito emocionante, né? E eu me emociono cada vez que eu lembro, assim, de poder ver esses grupos e de, quando a gente ia ao encontro deles, a gente se sentia um pouco de Deífilo, né? Porque Deífilo ia lá para conhecer, pedia para que eles se apresentassem para ele. Muitos ele já conhecia e ele ia buscando apoio, né? Seja apoio municipal, estadual, nas fundações de cultura, que eles pudessem ter roupa, ter alguma forma, né, de um apoio para o fardamento. Então, quando a gente chegou, que esses grupos se organizaram para se apresentar para a gente, que a gente, dentro do projeto, podia pagar um cachê para eles, né? Então, assim, eu me senti muito feliz e tive um pouco dessa sensação, né? Do que o Deífilo faria e a gente estava podendo fazer também. Então, isso, assim, foi muito importante. E teve aquela história que você ia de fusquinha pelo interior do Rio Grande do Norte com seu gravador, encontrando os grupos, os artistas, documentando as danças. Nessas idas e vindas, você imaginava que encontraria Atanásio Salustino, que era o mestre do fandango de São Gonçalo? Imaginava que encontraria a filha dele, Dona Militana, uma das maiores guardiãs do romanceiro nordestino? Isso tudo foi sorte ou insistência? Ouvir os mestres, por exemplo, dá o testemunho da importância de Deífilo. Assim, assim, o nosso grupo continua, eles diziam, né? Eles continuam com essa dificuldade, mas antes da passagem de Deífilo por aqui foi pior. Porque em alguns casos Deífilo conseguiu fazer com que ele se transformasse em pessoa jurídica, trouxe o apoio, né? Conseguiu fazer um cadastro dele no Ministério da Cultura, que tinha a possibilidade de poder acessar outros recursos, muito pouco, mas que poderia. Teve alguns artistas que ele levou até Brasília para se apresentar e tudo, então, assim, foi uma visibilidade que nunca seria possível, né, para um grupo daqui de cultura popular. Então, Deífilo consegue lançar o olhar para essa parte da nossa cultura, aqui em Potiguar, principalmente, que ninguém queria olhar, né? Outros folcloristas tinham interesse e colocavam essas informações em livro, mas não tinha esse envolvimento. Talvez não tivesse essa paixão tão grande que movesse a tanto de fazer alguma coisa por essas pessoas e por esses grupos, né? E aí ele acabou andando numa posição meio difícil, porque institucionalmente ele tinha alguns poderes, digamos assim, mas também esbarrou em montes de dificuldades, porque a política no Brasil e as instituições são difíceis também. E aí ele ficou meio como que quase um salvador, assim, vamos a Deífilo, vamos fazer tudo por ele, porque ele também faz por nós, assim. Então, isso é uma posição meio difícil até de se pensar agora, porque já passou muitos anos e os grupos estão aí ainda, às vezes, na mesma história
que não tem, como se fosse assim uma ajudinha, tá entendendo? Sim. Talvez a gente devesse pensar em empoderar mais, dar mais autonomia, aproveitando algumas leis que já são diferentes e tudo. E é isso, mas ele continua sendo assim, esse símbolo de uma pessoa que se apaixonou e resolveu se dedicar a isso, e no tempo dele, tudo isso que ele representou realmente fazia sentido, porque é o que era. E agora é que talvez a gente devesse pensar quais seriam outros caminhos também. Sim, né? sim, são provocações importantes, né, a se fazer. Porque senão a gente fica, como ele diz, no muro das lamentações, às vezes. A gente deveria arregaçar as mangas e trabalhar pela cultura, mas a gente está sempre no muro das lamentações. Sim, sim. Aí às vezes parece que coisas sei lá, 30 anos atrás não mudou nada, mas já mudou bastante. Sim. Né? Acho que é mais por aí. E antes da gente encerrar essa nossa conversa, né, eu queria que você falasse um pouco, Fernanda, você enquanto roteirista, né, desse filme, enquanto sobrinha do Deífilo Gugel, como é que foi? Você narra, né, em primeira pessoa, e como é que foi essa experiência para você de poder narrar essa história? Sim, sim. Também é uma tentativa, né, porque é aquela coisa, muito pouco tempo e muita coisa para contar. E ao mesmo tempo eu pensava, o personagem é Deífilo. Se eu me colocar aqui muito forte como narradora, aí daqui a pouco o personagem sou eu. Então é um equilíbrio muito difícil de fazer, até porque além dele tem os artistas que a gente tentou mostrar, tem o meu pai que aparece 1000 vezes também nas imagens de arquivo. Inclusive agradecimento mesmo à TVU, que teve todo esse material que se não existisse, o filme também não existiria, né, dessa forma, e que é de uma riqueza muito grande. Então, a dificuldade foi essa. Eu queria só pontuar algumas coisas para fazer provocações e não roubar o espaço, digamos assim. E também porque eu pensei, eu acho que a gente está numa fase também de aparecer, sabe? Tem tantos documentaristas que estão colocando voz também nos trabalhos. E de certa forma, modificar um pouco o que é o documentário com entrevistas, assim, que antes era só vozes de homens e aquelas vozes mesmo E agora somos nós, mulheres, e vozes, às vezes... A minha nem tanto, mas às vezes voz de criança, sabe? Se você pensar em Petra Costa e outras referências, assim, vozes femininas mesmo, e isso já não ser um choque também. Sim, sim. Só que aí eu tentei me colocar numa posição mais coadjuvante mesmo, só para... Porque também, como eu tentei fazer uma espécie de um ensaio... E a gente acabou fazendo várias perguntas que já foram feitas em todas as outras entrevistas. Dessa vez seria tentar colocar reflexões e perguntas um pouco diferentes para mudar, tentar ver qual era o efeito das respostas agora, que são as mesmas. Sim. Só que quando a gente coloca tudo para interagir e com esse outro tipo de provocação, talvez o efeito para nós e para o público seja um pouco diferente também e seja mais aberto. Sim, por isso que a gente também está com muita expectativa desse feedback das pessoas, né? Sim. O que é que as pessoas vão achar dessa história. Para a gente encerrar, Alexandre. Sim, eu acho que fazer um filme é um desafio muito grande, assim. Documentar, falar sobre a vida de outra pessoa, ao mesmo tempo é falar sobre a nossa vida, porque a gente tem a oportunidade de poder trabalhar e produzir aquelas coisas que a gente acredita. Assim como foi o trabalho de Deífilo, né? O trabalho da gente, de todos nós que trabalhamos com a cultura de uma forma ou de outra, ele tem uma importância muito grande, porque ele se fortalece através de uma rede que, assim como a gente precisa desses atores sociais, desses grupos culturais, para poder produzir, ao mesmo tempo, quando a gente produz e fala de forma positiva em relação a eles, a gente também fortalece, né? E que bom que as dificuldades continuam, mas a luta também continua, né? Porque a luta, ela não para nem quando a gente morre. O Deífilo já não está mais conosco, mas a luta dele continua. A gente está aqui se espelhando no trabalho dele, a gente está aqui rememorando, né? E o trabalho dele era importante para a história e para a memória do Rio Grande do Norte, sobretudo desses grupos populares. Então a gente fica muito feliz de poder contribuir de forma positiva com essa luta, porque a gente também acredita nisso.
É isso, né, gente? Muito obrigada, parabéns aí, né, pelo projeto, pelo empenho. Parabéns a nós. A nós, né, pela nós finalização. Nós estamos de parabéns, como diz o... Como diz os mestres de cultura os mestres de cultura, né? Nós estamos de parabéns. Pois é, e vamos lá, né? Em breve a gente pretende exibir o filme na íntegra, né? E que ele possa circular aí também, né, nos circuitos aí. Sim, é isso. E o Olhar Independente de hoje fica por aqui, mas você sabe, né? Toda semana a gente tem um encontro marcado com a produção audiovisual independente. Tchau, tchau!